salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente participação, audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Canavieira do Piauí, bom dia! Salve, salve! Gente linda de Baixa Grande do Ribeiro, gente linda de Elesbom Veloso, bom dia! Eliseu Martins também, Uruçuí do Piauí, muitos polos, alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas que acompanham esta aula e sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? O eu estudante. Trabalhar ou estudar? Olha só a temática, o objeto de conhecimento de nossa aula. É aquela grande dúvida, é aquela grande inquietação que surge no jovem, desde muito cedo, pré-adolescente, adolescente, jovem. Trabalhar ou estudar? Trabalhar e estudar, o que fazer? Dedicar-se aos estudos, ajudar na renda da família. Vamos refletir um pouco sobre essa questão em nossa aula, que tem dois objetivos. Primeiro, desenvolver e compreender as escolhas pessoais e suas consequências de vida, na vida do estudante, no projeto de vida do estudante, e refletir sobre a importância da vida escolar enquanto etapa de capacitação, qualificação para o mercado de trabalho. Nossa aula também terá com algumas atividades e vem comigo, turma. Nós estamos numa série de aula discutindo, refletindo sobre o mercado de trabalho, sobre o nosso projeto profissional, pessoal de vida. Hoje vamos conversar sobre uma questão muito séria, que tenho certeza que essa questão já povoou a mente de cada um e cada uma. Trabalhar ou estudar? O que fazer da minha vida? São Francisco do Piauí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Turma, nós recordamos que na aula passada fizemos uma relação entre educação, emprego e salário. Que a educação é importante para conseguirmos bons empregos e bons salários. Desde pequenos, sempre escutamos que é preciso estudar para garantir um bom emprego. Então, educação igual a bom emprego. A questão era se o grau de escolaridade influencia no fator cargos e salários. Lembra que discutimos sobre isso na aula passada? Se o grau de escolaridade influencia em cargos e salários, e descobrimos que a resposta é sim. A escolaridade tem muita influência sobre a nossa vida profissional. Porém, recordam bem, isso não quer dizer que o diploma de superior completo vai garantir o emprego. Porém, ele vai dar uma alta vantagem competitiva, fazendo com que você se posicione bem nesse acirrado mercado de trabalho. Então, querido aluno, querida aluna, de nossa aula anterior, a gente chegou à seguinte conclusão: a escolaridade é fundamental para garantir e gerar o aumento da
empregalidade. É a partir do ensino, em especial o superior, que você conseguirá encontrar um bom cargo e salário, ou até mesmo se recolocar no mercado de trabalho. Mas atenção, nunca se esqueça disso. Quanto mais alto o seu grau de formação, maiores as suas possibilidades. Porém, uma dúvida surge, uma dúvida emerge em todo estudante: trabalhar ou estudar? Que decisão difícil. Vamos começar com uma experiência de uma jovem sobre a sua rotina de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vamos conversar sobre a experiência dessa jovem do trabalho e do estudo ao mesmo tempo. Essa experiência está disponível completamente neste link. Vamos pegar uma parte desse seu relato. Olha só como ela fala sobre a sua rotina, de trabalhar e estudar. Enquanto eu dou um abraço para Alvorada do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Eresbão Veloso, São João da Varjota, São Francisco do Piauí e Uruçuí do Piauí. Olha só. De currículo em currículo entregue, fui chamada para trabalhar como menor aprendiz. No final dessa aula, vamos aprender a fazer um currículo, certo, de menor aprendiz. O que requer, além das tarefas das empresas, estudo técnico financiado pela instituição. Então, o menor aprendiz, vamos falar um pouco sobre esse programa, ele, além de possibilitar que a pessoa consiga um emprego, certo? Dentro do contrato de trabalho está previsto a parte prática da empresa, trabalhar numa empresa, uma atuação prática e também um curso técnico que é financiado pela instituição. Você, além de estudar na escola, faz um curso técnico e aprende na prática o que é uma rotina de trabalho, um ambiente de trabalho, uma equipe de trabalho. Bom, estava feliz, pois eu tinha encontrado o meu lugar. Nada como o primeiro salário. Olha só, eu estava feliz, eu tinha encontrado o meu lugar. Nada como o meu primeiro salário. Quando terminei o ensino médio, com 17 anos, eu não queria ficar parada. E os estudos precisavam continuar. Eu tinha sede disso, mas aí a coisa ficou doida. Trabalhar e estudar não é fácil. Eu conciliava o meu emprego com a faculdade privada. O transporte ainda era apertado. Porém, o ônibus e o metrô serviam como sala de aula para completar as tarefas acadêmicas. O que ela quis dizer é que utilizava o tempo de deslocamento no ônibus e metrô para resolver atividades da faculdade. Já no segundo semestre da faculdade, consegui o tão sonhado estágio. Turma, estágio é diferente de menor aprendiz. A minha entrega ao emprego era maior. E então as necessidades foram aumentando. Tanto dentro de casa, como também a mensalidade dos meus estudos. Então o estudo voltou à tona. Por quê? Porque ela estava ganhando isso, as despesas aumentaram, eram isso, e ela precisava ganhar mais. Como eu faço, como eu crio possibilidades de ter melhores empregos e melhores salários? Estudando. É algo que vimos em aula passada. Então, o estudo voltou à tona. Comecei a estudar para o vestibular novamente, porque eu tinha anseio por uma universidade pública, ou seja, estava concluindo um curso na universidade particular, mas ela ansiava, ela desejava se dedicar à faculdade pública. Isso enquanto estagiava e estudava naquela faculdade particular. Consegui a tão desejada vaga na universidade pública. Agora, olha só, agora eu estudo muito mais e ainda trabalho.
Ela conseguiu a vaga na universidade pública e isso significou o quê? Mais estudo e mais trabalho. Ou seja, para você conseguir uma boa posição no mercado de trabalho, você precisa estudar. Mas estudar é um trabalho. Estudar dá trabalho, mas é necessário. Mas o significado que isso tem na minha vida, o olhar de mundo que eu adquiri, a autonomia, valorização que aplico às coisas e conhecimento que descobri das minhas capacidades, isso não tem preço. Ou seja, por mais que seja uma rotina cansativa, difícil, trabalhosa, que é estudar e trabalhar, para poder se colocar, né, ter uma boa posição no mercado de trabalho, olha só as vantagens dessa rotina, mesmo que ela seja estafante. Olhar de mundo. Uma pessoa que trabalha e estuda, ela adquire um novo olhar do mundo. Não é mais um olhar de mundo apenas sob a ótica de um estudante. Não é mais olhar sobre uma ótica de um jovem, mas de um adulto em formação. Também a sensação de autonomia, de ter a vida em suas mãos e poder tomar algumas decisões dentro daquela margem que a sociedade me permite. Valorizar o meu conhecimento e descobrir que eu tenho muitas capacidades. Querido aluno, eu tenho 46 anos. Hoje eu realizo coisas que meu pai fazia há 30, 40 anos atrás, e eu ficava admirado. Nossa, meu pai é o meu super-herói. Nossa, meu pai consegue isso, meu pai consegue aquilo. Sim, ele tem os seus méritos e eu devo muito a ele. Porém, hoje eu realizo coisas que meu pai realizava. Eu não sabia que eu tinha capacidade que o meu pai possui. Olha só que interessante, não é? Isso você vai descobrir também no decorrer da sua vida, quando estiver, certo, assumindo responsabilidades. Quando a gente começa a assumir responsabilidades, você começa a perceber as suas capacidades. Então você pode sonhar com coisas que antes você mal poderia sonhar. Turma, perceberam o relato no relato da jovem, a difícil resposta para a pergunta: trabalhar ou estudar? Não é uma resposta fácil. Trabalhar ou estudar? Trabalhar e estudar significa uma rotina mais pesada, uma rotina mais estafante. Vamos pensar mais um pouco sobre essa questão? Vamos começar olhando para a legislação brasileira, as leis brasileiras. Constantemente os jovens reclamam: a escola não me prepara para a vida. A escola não ensina sobre as leis. A escola não ensina sobre direitos e deveres. Nessa aula, vamos dar esse olhar, ter esse olhar para o que a lei diz, a Constituição e outras leis falam sobre esse dilema muito forte na vida do jovem, adolescente e jovem: trabalhar ou estudar. A Constituição Federal de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, porque ela foca, né, tem o foco, centra a sua reflexão sobre o cidadão, ela nos diz o seguinte, no capítulo 2º, no artigo 6º, fala dos direitos sociais. São direitos pertencentes a todas as pessoas que compõem a nação brasileira. O artigo anterior, o artigo 5º, fala no princípio da igualdade. Todos os brasileiros são iguais, incluindo os estrangeiros que residem no país, iguais perante a lei, iguais no tratamento perante a lei. Então, os direitos sociais, eles são para todos, incluindo você, jovem e adolescente da primeira série de ensino médio que me assiste. Vamos dar uma olhada em quais são os direitos sociais que você possui. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e infância, assistência aos
desamparados. São os direitos sociais, direitos que não podem ser negados a nenhum cidadão brasileiro, incluindo vocês, jovens. Eu coloquei em vermelho 2 direitos que vocês possuem, que são fundamentais. Todos vocês têm direito à educação. A educação é um direito de toda criança, todo adolescente e todo jovem. O acesso universal na educação básica, educação infantil, fundamental e médio, todo jovem tem direito de ir à escola, ter acesso à educação básica e no ensino superior de acordo com o seu mérito. O ensino superior não é acesso universal, é acesso por meritocracia. Para você estudar no ensino superior, você tem que merecer a vaga. Como o governo sabe que você mereceu a vaga? Mediante, está bem, mediante o Exame Nacional do Ensino Médio ou vestibulares que ainda há em algumas faculdades, tá bom? Alvorada do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, São Francisco do Piauí, Uruçuí do Piauí. Agora, olha só outro direito. Direito ao trabalho. Então, parte da questão foi respondida com esse slide. Você, jovem, tem direito à educação e direito ao trabalho. Porém, há algumas regras que vamos verificar no decorrer dessa aula. No artigo 205, que fala sobre educação, cultura e desporto, e quando fala educação, está se dirigindo a você, público jovem que assiste essa aula, olha qual é a concepção de educação para o Brasil. A educação, inicialmente, é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Ou seja, você tem direito à educação, o Estado tem que oferecer, né, escolas de educação básica e universidades para o jovem e a família tem que zelar pela educação dos filhos. Olha só, ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Vou marcar aqui com o marca-texto, ó. O pleno desenvolvimento da pessoa. Agora aqui, ó, o seu preparo para a cidadania. E olha o que eu coloquei em vermelho aí, ó. Sua qualificação para o trabalho. Então, na educação, agora no ensino médio, primeira série do ensino médio, você vai fazer a segunda série do ensino médio em 2023, a terceira série do ensino médio em 2024. Você tem direito de, nesse período, ser qualificado para o trabalho. É por isso que nós temos o novo ensino médio. E nesse novo ensino médio, você tem os seus cursos técnicos. Tem o itinerário, que será desenvolvido de acordo com, né, a sua preferência, e o curso técnico. Por exemplo, quando a educação oferece curso técnico em secretariado, técnica em informática, serviços jurídicos, finanças e assim por diante, tá bom? Então, olha só, educação é um direito seu, jovem. Trabalho é um direito seu, jovem. Qualificar-se para o trabalho é um direito seu, jovem. Não perca essa reflexão. Continuando. 208, olha só. O artigo 208 fala sobre como deve ser a educação básica. Já falamos sobre isso, vamos apenas ressaltar. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Então, a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, a educação básica é um direito seu.
Educação básica é educação infantil, fundamental e média. É um direito seu e o Estado tem que assegurar que você possua acesso à escola. Se na sua comunidade não tem escola, o governo tem que garantir um transporte escolar, por exemplo, que te leve até a escola, porque a educação básica é gratuita e não faz sentido você gastar do seu próprio bolso por algo que você não deveria gastar nada se tivesse uma unidade escolar próxima a você. Então não se esqueça, a educação é um direito seu, é um dever do Estado e da família ofertarem e assegurarem que você vai estudar. O artigo 227, ele vai abordar direitos da criança, do adolescente e do jovem. Esse artigo 227 é quem vai gerar o Estatuto da Criança e Adolescente. Famoso Will, bom dia, querido. Olha só o que a Constituição fala no que diz respeito a deveres da família, da sociedade e do Estado com relação a você, jovem. Ó. É dever, se é um dever da família, da sociedade e do Estado, é um direito seu. Então, a sua família, a sociedade, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade e o Estado, o governo, é dever deles para com vocês, crianças, adolescentes e jovens, com absoluta prioridade. O que isso quer dizer? Que vocês são prioridade para exercerem esses direitos. Olha só quais são os direitos que vocês possuem: direito à vida, direito à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade, convivência comunitária. Então, olha só seus direitos. Ó. Direito à vida é um direito que você tem. A saúde, um direito que você tem, certo? Num posto de saúde, você, criança, adolescente e jovem, tem prioridade com relação a uma pessoa de meia idade a ser atendido. Só não tem prioridade com relação ao idoso, tá? Claro, dependendo do grau, né, do seu atendimento. For um atendimento de risco. Chega uma criança, né, que isso nunca aconteça, mas chega uma criança com risco de vida no posto de saúde, ela passa na frente de todo mundo, mesmo que tenha um adulto com risco de vida. A prioridade é a criança. Alimentação. Por exemplo, você tem direito na escola a merenda escolar. Por quê? Porque tem direito à alimentação. Ó, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, liberdade e convivência familiar e comunitária. São direitos que você possui. Desses eu marquei 2, ó. Olha os que eu marquei, ó. Você tem direito à educação e você tem direito à profissionalização, ou seja, aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho. E é dever da sua família, sociedade e Estado assegurar que você se profissionalize. Agora, no sábado, quando eu vi nas últimas semanas, o meu filho, ele tem se dedicado muito à questão do desenho, desenhar, fazer desenhos de personagens que ele gosta, dos quadrinhos. No sábado, eu fui com ele até uma livraria e comprei um material de desenho para ele. Lápis de cor, comprei o papel adequado, comprei uma prancheta. Por quê? Porque é um dever meu, enquanto pai, certo? Motivar, dar o suporte para o meu filho que está começando a descobrir o mundo. E se ele, nesse momento, ele pensa em ser um desenhista, eu dei o suporte para que ele possa desenvolver essa potencialidade. Né? Meu dever como pai é dar esse suporte. E o Estado também. Educação e profissionalização é um direito seu, certo? Se há jovens numa comunidade, esses jovens têm direito de aprender uma profissão, tá certo? Seguindo adiante,
Olha só, agora vai especificar, vejam bem, aqui no artigo 227, nós estamos falando direito à educação e à qualificação no mercado de trabalho. Bom dia, Alencar Assênio, abraço carinhoso, meu querido, certo? Mais adiante, no mesmo artigo, nós temos um parágrafo que vai começar a ditar algumas regras sobre o direito ao trabalho. Você tem direito ao trabalho, mas você não pode, por exemplo, com 8, 9 anos de idade, estar trabalhando. É infância. A criança com 8, 9 anos tem que estar estudando, brincando. Então, esse direito à qualificação, à profissionalização, ele ocorre na idade certa. Não pode ser, né? Não pode acontecer os absurdos, por exemplo, em alguns países que nós vemos, né? A gente vê crianças com 10 anos de idade trabalhando em lugares, inclusive, insalubres. Ó, uma primeira regra, idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. É, por exemplo, nessa idade que começa o projeto menor a aprendiz, ou aprendiz legal. Então, abaixo dos 14 anos, nenhuma possibilidade do adolescente trabalhar. Nenhuma possibilidade, tá bem? E aos 14 anos, trabalhar como menor aprendiz, que há algumas regras que veremos mais adiante, tá bom? Olha só. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. O que quer dizer? Que não é porque você é um menor aprendiz que você não tenha direito, por exemplo, ao 13º, ao FGTS, à Previdência. Você já começa a contribuir com a Previdência. Mas há mais uma regra, ó. Garantia do acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Eu trabalho, mas eu não posso deixar de estudar. Eu estou trabalhando como menor aprendiz, mas eu tenho por obrigação estudar. É por isso que a rotina de um menor aprendiz é diferente da rotina de um trabalhador comum numa livraria, numa loja que tem esse projeto, não é? O menor aprendiz não pode trabalhar como se fosse uma pessoa, né, já adulta, formada, certo? Tem as suas diferenças. Agora nós vamos entrar na questão do Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é uma legislação, uma lei brasileira, tá bom? E a sua inspiração vem desse artigo 227 da Constituição Federal, tá bom? Querido jovem de Alvorada do Gurgueia, de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, São Francisco. Toda vez que eu falo São Francisco desaparece do IPTV. Eles têm medo que eu fale o nome deles? Será possível? São Francisco, toda vez que eu vou falar o nome de São Francisco, o polo desaparece. Uruçuí do Piauí. Eu chego em Elesbão Veloso e vou falar São Francisco, o polo desaparece. Uruçuí do Piauí, abraço carinhoso, tá bom? Gente, então, o Estatuto, ele vai abordar isso aqui, ó. Vida, saúde, alimentação, lazer, educação, cultura, dignidade, respeito, certo? Proteção contra discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem os dois pés, a sua essência, o seu coração cravado nesse artigo 227, ó. Olha do que ele trata aqui, ó. Mas vamos olhar agora com atenção alguns artigos que estão de acordo com a nossa reflexão. Veja bem, do direito à educação, ao esporte e ao lazer. Aqui é o capítulo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele diz o seguinte, ó, que a criança e o adolescente têm direito à educação, justamente o que fala a Constituição Federal, visando o quê? O pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, esse artigo 53 do Estatuto, ele
praticamente reproduz o que diz a Constituição Federal. É a essência. Você, jovem, tem direito à educação e direito a se qualificar para o mercado de trabalho, né? Respeito é bom e nós, jovens, gostamos. Quando eu falo nós, eu estou me incluindo não, tá? É só uma forma de colocar o lugar de fala para vocês. Alencar Arsênio, obrigado, professor. Eu que agradeço a sua amizade e disposição, meu querido Alencar Arsênio. Turma, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente o quê? Olha só. É dever do Estado. Nós já sabemos que o Estado tem por dever, na Constituição, ó, assegurar a criança, adolescente e o jovem vários direitos. Os direitos sociais, vida, saúde, alimentação. O artigo 205 fala, ó, dever do Estado, a educação. O Estatuto vai falar agora como esse direito deve ser, né, implantado, porque muitas vezes no Brasil o grande problema é que a lei existe, mas ela não é implementada, ela não é aplicada, porque algumas pessoas têm leituras diferentes da lei e também porque as pessoas, de certa forma, o Estado não diz que tem a lei, o direito, mas ele não coloca como esse direito vai ser aplicado, né? Então, só um minutinho aqui, dá uma olhada nesse slide aqui, um minutinho. E então, deu para entender, deu para colocar direitinho, verificar direitinho aqui, continuando, ó. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente o quê? Ó, primeiro, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. O que isso quer dizer? Em algumas situações, o adolescente jovem que já está admitido no mercado de trabalho a partir dos 14 anos pelo projeto Aprendiz Legal, ele está com um horário de trabalho que não possibilita que ele estude de manhã e de tarde, mas ele não pode deixar de estudar. Então o Estado tem que assegurar o ensino noturno, principalmente porque esse ensino noturno, ele vai permitir que o adolescente e o jovem trabalhador não deixem de estudar, não se esqueçam, não é? A escolaridade é fundamental para a pessoa se posicionar bem no mercado de trabalho, é fundamental, tá bom? Continuando, artigo 60. Nós vamos entrar agora no capítulo 5º, que vai falar daquele direito à profissionalização e proteção no trabalho. Ó. Lembra quando eu falei agora há pouco? Vou voltar, olha só. Constituição, ó. Direito à profissionalização, certo, do jovem. E direito à proteção. Então, o jovem, ele pode trabalhar a partir dos 14 anos, mas ele tem a garantia, por exemplo, dos direitos previdenciários e trabalhistas assegurados e que ele não vai deixar de ir à escola, se não puder de manhã ou de tarde, vai à noite. Então, esse artigo aqui ele vai ampliar o entendimento sobre aquele artigo da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional
ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor. Basicamente, o que nós temos de entendimento desses 3 artigos, ó, não ao trabalho infantil. Quando fala assim, ó, salvo na condição de aprendiz, é que o jovem, certo, ele pode, certo, trabalhar desde que seja na condição de aprendiz. Ele não pode assumir uma responsabilidade de um profissional de anos na área, tá bom? Então aqui já explica direito o que significa idade mínima de 14 anos para admissão no trabalho, né? Já especifica. Continuando, ó. A formação técnica profissional obedecerá aos seguintes princípios. Então, como vai ser obedecida essa formação técnico-profissional? Ó, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. O adolescente e jovem trabalhador, seja na condição de aprendiz ou já admitindo ao trabalho, ele tem uma garantia que terá acesso ao ensino regular. Na educação básica, até o ensino médio, o acesso universal. Para o ensino superior, certo? Posteriormente, o acesso por mérito, tá bom? A atividade, ela deve ser compatível com o desenvolvimento do adolescente, ó. A atividade que o adolescente vai desempenhar deve ser compatível com o seu desenvolvimento. Um adolescente, ele não pode, por exemplo, trabalhar em lugares insalubres, em lugares perigosos. Uma mina, por exemplo, de extração de matéria-prima, não é um local onde se coloca um jovem aprendiz, um menor aprendiz. Não é um local onde se coloca, não é? Essa atividade, ela tem que estar, né, de acordo com o desenvolvimento, com as aptidões do adolescente. Horário especial para o exercício das atividades, certo? É mais uma desses princípios, que são 3, para a formação técnico-profissional. O jovem que está estudando e que está, certo, trabalhando ou como menor aprendiz. Olha só. Vamos lá, ó. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Esse artigo 65, ele vai explicitar ainda mais o nosso entendimento sobre a questão, porque ele vai falar agora do público que está assistindo a minha aula, que é um público, não é, maior de 14 anos, certo? A maior parte dos alunos aqui possui já 15, 16 e assim por diante. Então, ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Por quê, professor? Porque são direitos sociais, direitos aplicáveis a todo cidadão, certo? E no princípio da isonomia, que há no artigo 5º da Constituição, diz que perante a lei todos são iguais. Perante a lei não há distinção entre as pessoas. Sendo que ao adolescente portador de deficiência é até um termo que não se usa mais, tá? A gente fala adolescente com deficiência, porque a deficiência faz parte da sua identidade. Ele não tem uma deficiência, né? Como se fosse algo que ele carregasse. Não é ele. Quando eu falo adolescente com deficiência, eu estou ressaltando a sua identidade. Quando eu falo adolescente portador, eu digo que ele está carregando uma coisa que não presta, que não serve, tá bom? Estou desrespeitando a identidade dele, tá certo? Então, é assegurado o trabalho protegido. Por exemplo, acessibilidade. Uma empresa que contrata um adolescente que possui algumas, né, que possui algumas características diferentes, um adolescente com deficiência, essa empresa precisa, por exemplo, ter, certo, assegurada a sua acessibilidade. Não é correto, por exemplo, se esse adolescente aqui for um adolescente
com deficiência, ele é um cadeirante, né? Ele está em pé aqui, mas vamos supor que ele seja um cadeirante. E aí ele chegou na empresa, a empresa contratei um cadeirante menor aprendiz. Aí pega o rapaz e diz, olha, você vai ficar nessa sala, aqui é o banheiro, certo? Aqui tem água, ponto final, e aqui é a saída. Ou seja, vai colocar uma pessoa cadeirante num espaço, nesse espaço ele fica, desse espaço ele sai para a empresa. Não, isso é errado. Isso é discriminação, isso é segregação. A empresa que se dispõe a contratar uma pessoa, certo, com deficiência, essa empresa precisa, ela necessita, ela é obrigada, digamos assim, essa empresa, ela, certo, ela deve garantir que esse contratado tenha acesso ao refeitório, ao estacionamento, a um andar, a outro. Tem que adaptar a empresa, tornar acessível a pessoa com deficiência. E não segregar. Olha, uma minha empresa é uma empresa que é amiga, né, da acessibilidade. Aí chega a pessoa, ela só tem um espaçozinho na empresa para andar, para se locomover, porque se for para o refeitório, tem que pegar uma escada e não tem rampa, não tem elevador. For falar com o chefe, não pode, porque não há, né, é escada, não tem rampa ou elevador. Então, esse cuidado tem que ter também com adolescente com deficiência. Contratei, minha empresa tem que ser acessível a esse adolescente, tá bom? Bom, vamos lá. Olha só, interessante aqui, o artigo 67 vai especificar mais ainda, certo? Algo que nós veremos no projeto do aprendiz legal, ou como se fala popularmente, o menor aprendiz. Olha só. Ao adolescente empregado, aprendiz ou também aquele em regime familiar de trabalho. Algumas empresas são familiares e tratam o adolescente como se fosse um funcionário, né, como outro qualquer. Ó, chegou da escola de 8 às 10 da noite, trabalhando aqui, certo? De 8 da manhã às 10 da noite, meio-dia às 8 horas diárias, você é meu filho, eu não vou passar a mão, não. A legislação também garante ao filho do dono da empresa, certo? Que ele não vai passar, né, um regime de trabalho de 8 horas como um adulto, tá bom? Ó, é vedado o trabalho. Vamos lá. É vedado que tipo de trabalho? Ó, ao adolescente entre 12 e 18 anos, certo? 12 a 14, aprendiz, 14 a 18, aprendiz ou já em admissão, não pode ser contratado para trabalho noturno. E por noturno, o estatuto entende entre as 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Então, entre 22 horas e 5 da manhã, o adolescente tem que estar em casa, viu? Não é para estar na rua, não. Não é para estar em festa, não. Entre 22 e 5 horas, seu lugar é sua casa. Se sair, sair com o pai e com a mãe, tá bom? Ou com o seu responsável. Então, nesse horário, ele não pode estar trabalhando. Não posso contratar um adolescente para serviço noturno. Outra proibição, ó. Trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Qualquer espécie de trabalho perigoso não deve ser destinado ao adolescente, tá certo? Ó, o adolescente tem as funções próprias da sua idade, está bem? Não se esqueça que ele é um adolescente jovem, ele é um ser humano em formação. E sendo um ser humano em formação, ele deve ser protegido de algumas situações, né, perigosas, até porque é dever do Estado proteger esse jovem adolescente de situações de perigo. Isso inclui o trabalho. Ó, é proibido trabalho jovem ou adolescente realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Não é qualquer tipo de trabalho
que pode ser dedicado ao adolescente. Não pode ser qualquer tipo de trabalho. Tem um trabalho específico. E ele deve estar aliado ao desenvolvimento físico do jovem. E esse trabalho não pode ser realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. A primeira preocupação da empresa será verificar o horário de estudo do estudante. Não pode prejudicar. Vamos lá, você vai trabalhar na empresa entre 10 da manhã e 4 da tarde. Não, porque você vai estar comprometendo o turno da manhã e da tarde do jovem e empurrando o jovem para o curso noturno. Ah, mas o Estado garante o curso noturno. Sim, ele garante a escola noturna, mas a empresa ela deve ter a sensibilidade de, certo, colocar o horário de trabalho do jovem obedecendo ao seu, né, aos seus estudos, tá bom? Obedecendo a essa rotina de estudos do jovem, tá certo? Continuando, ainda sobre a profissionalização, o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Olha só o que diz o artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização. Nós já sabemos disso, porque nós estudamos na Constituição Federal, agora há pouco, que esse direito é do adolescente e o direito à profissionalização ele está amarrado ao direito à educação, tá bom? Povo lindo aí, famoso Will, Gabriel André, Alencar Assênio, Alvorada do Gurgueia, Canavieira, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Elisbão Viloso, Uruçuí do Piauí, tá? Olha só. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O adolescente e o jovem, eles estão em desenvolvimento. Eu não fico preocupado demais quando eu vejo um adolescente e um jovem cometendo erros. Porque os erros fazem parte da vida e nós adultos estamos aqui para orientá-los com relação a descobrir, né, identificar o erro, corrigir e não mais repetir esse erro. Eu me preocupo quando adultos cometem erros em série, erros que já deveriam ter sido internalizados por eles há muito tempo, certo? Então, um jovem, ele está em desenvolvimento, ele está conhecendo o mundo. Ele está em casa e, de repente, com 3, 4 anos, ingressa num espaço diferente à escola. Ele está conhecendo um novo espaço. Na escola, ele começa a perceber os adolescentes, né, as crianças maiores, adolescentes. E ele começa a descobrir um mundo diferente, o mundo da força e da fraqueza, o mundo dos dominantes e dos dominados, vai percebendo a magia do mundo. Ele vai conquistando espaços, aí ele vai para a igreja, ele vai para um parque, ele aprende que não pode falar com uma pessoa no mesmo modo que fala com o pai ou com a mãe e vice-versa. Então, essa, né, a criança, adolescente e depois o jovem, também é uma pessoa em desenvolvimento. Por isso que muitas vezes professores, eles perdem, digamos assim, a razão, porque eles querem discutir de igual para igual com o jovem. Não, você, professor, é que tem mais elementos para manter a sua maturidade nessa discussão. Então, respeitar no trabalho essa condição peculiar de desenvolvimento do jovem e, olha só, a capacitação profissional, ela deve ser adequada ao mercado de trabalho. Quando o Canal Educação escolheu os cursos que oferece para os, né, como técnicos, para vocês, alunos que nos assistem, que nos acompanham, que nos prestigiam, ele fez um estudo, certo, sobre o mercado de trabalho no estado do Piauí. Então, vamos oferecer o curso de técnico e secretariado, porque o mercado de trabalho pode absorver essa mão de obra de técnica informática, serviços jurídicos, administração, finanças, recursos humanos. Então, turma, essa, né,
essa oferta deve ser adequada ao mercado de trabalho. Na próxima aula, quando falarmos, quando falo próxima aula, é a próxima semana, tá bom? Quando nós começarmos a pensar em que curso escolher, a gente vai ter uma ideia bem clara, por exemplo, querido aluno, querida aluna, sobre, né, o perfil econômico da sua cidade. Vai influenciar no curso que você vai cursar, por exemplo, na faculdade, se a sua cidade é uma cidade que apresenta, né, mais atividades econômicas no setor primário, secundário e terciário, por exemplo. Quais são os cursos que estão em evidência? Quais são as profissões que estão em evidência, em alta, que estão surgindo no mercado de trabalho? Muita atenção, daqui a uma semana teremos uma aula mais que magna sobre o curso escolher. Eu vou trazer um tutorial para nós sabermos escolher, né? Primeiro temos uma ideia do curso que nós vamos escolher, tá bom? Olha só, gente. Antes de entrarmos no programa Jovem Aprendiz, que será daqui a pouco, quero fazer, nesses 4 minutos finais dessa primeira aula, um resumo, certo? Uma síntese do que vimos até agora, tá bom? Para que a gente possa adentrar na próxima aula com os pés no chão, tá? No chão mesmo, tá? Alvorada do Gurgueia, Canavieira, Dom Inocêncio, Eliseus Martins, Elisbon Veloso, Uruçuí do Piauí e São Francisco do Piauí. Surgiu! Aê! Alencar Assênio e famoso Will. Bom, no começo dessa aula, nós recordamos aquela nossa reflexão que a escolaridade é fundamental para a gente conseguir, não é? Né, garantir e gerar o aumento da nossa empregabilidade, conseguir os melhores empregos com os melhores salários. Então, escolaridade influencia no fator cargos e salários. Em seguida, a gente partiu para aquela dúvida cruel que atinge todo jovem: trabalhar ou estudar? Iniciamos nossa reflexão a partir do relato de experiência de uma jovem que, durante a partir da sua adolescência em diante, ela trabalhou e estudou. Nesse relato vimos como as conquistas dela, mas também os desafios, né, a rotina diária dura e penosa. Em seguida, nós começamos a discutir sobre essa questão, trabalhar ou estudar, a partir da Constituição Federal, que é a lei maior desse país. Todas as leis do país obedecem à Constituição. E nós começamos falando sobre o artigo 6º da Constituição, que é bem claro para você, adolescente e jovem que me assiste. É um direito seu, enquanto cidadão, a educação e também o trabalho. Ninguém pode negar o trabalho a um adolescente, um jovem. Mas há algumas regras, não é? Que normatizam esse direito. No artigo 205, que fala sobre o direito à educação, certo? A gente viu que a educação é um dever do Estado e que faz parte da educação a sua qualificação enquanto jovem, adolescente, para o mercado de trabalho. Mais adiante, nós falamos sobre o artigo 227, que vai especificar os direitos seus, adolescente e jovem, certo? Que nesse momento está na primeira série de ensino médio. Então, um dos seus direitos, educação. Outro direito, profissionalização. Mais um direito de proteção, estar a salvo. O que isso vai implicar? Vai implicar nesses aspectos que eu coloquei aqui sobre o trabalho jovem. E chegamos ao Estatuto da Criança e Adolescente, que vai fazer uma ampliação do entendimento do artigo 227. A criança e adolescente tem direito à educação, qualificação para o mercado de trabalho. Se ele é um jovem trabalhador, tem direito a ter o ensino noturno. Trabalhos são proibidos para menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Mais algumas regras: a criança, o adolescente jovem não pode deixar de frequentar
A escola, ele tem seus direitos previdenciários assegurados. A empresa tem que garantir a acessibilidade para o adolescente e o jovem. A proibição para alguns aspectos do trabalho, por exemplo, trabalho noturno, perigoso, insalubre, não pode ser oferecido a um adolescente e a um jovem. E daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vamos entrar nessa discussão sobre o programa Jovem Aprendiz e vamos terminar nossa próxima aula daqui a alguns minutinhos, né, aprendendo a fazer um currículo para menor aprendiz. Um abraço carinhoso, até daqui a pouco. Salve, salve! Tchau!